Um criptógrafo especializado em decifrar sinais alienígenas é chamado para uma base de pesquisa na Antártida, onde uma estranha cápsula de origem desconhecida foi descoberta sob o gelo. À medida que ele e a equipe tentam desvendar o mistério, eles percebem que o objeto pode conter uma forma de vida alienígena. Por volta de 1947, no deserto do Novo México, um operador de rádio capta um som estranho que faz seu cachorro ficar agitado e latindo sem parar. Ele tenta decifrar o som, ajustando seus aparelhos, mas sem sucesso. Ao contatar outra estação, descobre que o sinal vem de Roswell. Intrigado, pega o cachorro e o rádio e sai para investigar. Ao longe, avista uma fumaça e uma luz misteriosa. Seu caminhão para de funcionar repentinamente e ele segue a pé. No local, encontra uma área em chamas com algo estranho no centro. Uma luz intensa o assusta e ele entra em pânico. Por volta de 2003, na Antártica, um grupo de cientistas descobre algo enterrado a 5 metros de profundidade no gelo. Sem saber o que fazer, eles decidem enviar o objeto para uma estação da NASA. Enquanto isso, na Universidade da Califórnia, o criptologista Julian tenta dar aula enquanto ignora o flerte persistente de uma aluna, que acaba enviando um e-mail atrevido. Após a aula, Julian se encontra com o Dr. Bachman, que recebeu imagens de satélite do objeto da Antártica, inicialmente confundido com uma baleia fossilizada. No entanto, eles descobrem que o objeto emite um estranho sinal de rádio. Bachman entrega a gravação a Julian, que se dedica a analisá-la. Ele percebe que o sinal segue um padrão organizado, sugerindo que não é aleatório. Um software especial no computador revela que o sinal tem uma frequência incrivelmente forte, maior do que qualquer coisa já vista na Terra. Julian leva esses dados a Bachman e o convence a incluí-lo na investigação. Enquanto isso, em um laboratório nas Ilhas Falkland, 2 cientistas detectam o mesmo sinal de rádio e, sem conseguir entendê-lo, o enviam para um observatório no Arizona. Lá, outros cientistas percebem que o sinal foi amplificado e decidem encaminhá-lo à NASA. Dias depois, Julian está em um avião a caminho da Antártida. Uma tempestade forte faz o avião balançar, dificultando o trabalho dos pilotos devido à baixa visibilidade. Felizmente, as luzes da base permitem um pouso seguro, embora o avião deslize levemente. Ao chegar, Julian é recebido por Nila, que o guia até o Dr. Gierak, o chefe da equipe. Ele é levado para ver o objeto misterioso, ainda coberto de gelo. Estão deixando o gelo derreter naturalmente, mas a taxa de derretimento é estranha. Tanto Gierak quanto Julian suspeitam que o objeto seja extraterrestre. Quando Julian toca o gelo, uma energia percorre seu braço, trazendo flashes de memórias recentes. Sua pele fica vermelha, e então ele encontra a doutora Kate, que, para sua surpresa, é sua ex-namorada. Kate acredita que Julian pode evitar problemas, mas pede que ele se comporte, já que o projeto é muito importante para ela. Naquela noite, Julian sonha com algo brilhando no gelo. Ele acorda ao ouvir um barulho estranho, vê uma sombra e água no chão. Seguindo a trilha, sente algo atrás de si, e ao se virar, uma energia misteriosa lhe mostra visões do universo, do incidente de Roswell e de criaturas estranhas. Ele acorda novamente, confuso se foi real ou sonho. Na manhã seguinte, Nila mostra a Julian um experimento que permitiu o cultivo de milho na Antártida. O ambiente é quente e a equipe trabalha com roupas leves. Julian nota que Kate está próxima de Straub, o que o deixa com ciúmes. Enquanto isso, um agente do governo e o secretário de defesa analisam os perfis de Julian, Gierak e Bachman, descobrindo que Julian teve um caso com uma estudante, o que o levou a trabalhar na NASA. A estudante era Kate. Eles observam que o sinal da NASA é idêntico ao de 1947. Na base, Julian passa o tempo estudando o sinal, sem avanços. Ele conversa com Grisham, que explica como o sinal foi descoberto no gelo. No almoço, Julian conhece o resto da equipe. Eles questionam Julian sobre seu trabalho. E Straub ri dele por acreditar em alienígenas. Algum tempo depois, a equipe percebe um apagão de comunicação, algo comum em tempestades. Julian examina o objeto e se surpreende com a quantidade de neve derretida, revelando mais do objeto.
Neela sente uma leve vibração nas articulações, mas Julian a avisa para não tocar o gelo. O sinal inicialmente harmônico quando Grisham o descobriu, agora tem 2 ou mais frequências. Julian se conecta ao satélite e convence Grisham a lhe fornecer uma antena, ligando seu computador para continuar a análise. Na manhã seguinte, o prédio treme e o objeto misterioso cai de seu suporte. A equipe se aproxima e finalmente vê o objeto, já quase sem gelo. Ele é diferente de tudo que já viram, e quando Kate toca, leva um choque elétrico. Eles concluem que é uma rocha ígnea de um meteorito. O sinal se assemelha a dados de recuperação de aeronaves, levando Julian a acreditar que é uma caixa preta. Ao correr de volta ao computador, ele apresenta sua teoria. O objeto caiu na Terra acidentalmente e está enviando um sinal de resgate. Com essa nova informação, Julian consegue decifrar parte da mensagem, mas Straub ri dele. Durante um intervalo, Straub insiste que a ideia de alienígenas é absurda, mas todos acabam concordando com a teoria de Julian. Nesse momento, eles retornam à baía de manutenção após um membro da equipe encontrar um vinco no objeto. A discussão sobre abri-lo começa, e Kate expressa preocupação com possíveis vírus, mas Straub lembra que os laboratórios são controlados, e todos concordam em abri-lo pela manhã. Enquanto isso, Bachmann é chamado à Casa Branca para discutir notícias alarmantes. A comunicação com a base continua impossível devido ao mau tempo, mas o governo enviou um submarino russo com ogivas nucleares. Na manhã seguinte, a equipe conecta o objeto a uma máquina, provocando uma reação elétrica que neutraliza os choques. Embora ainda gere corrente, eles conseguem tocá-lo. Usando uma serra, começam a abri-lo e encontram uma camada mais macia sob a superfície dura. Gierak retira um pedaço e identifica uma liga de carbono exposta a altas temperaturas. No computador de Julian, a mensagem muda e ele informa a Neela que o objeto está tentando se comunicar. Após algumas tentativas, ele traduz: "Não abra". Alarmados, Julian e Neela correm para o compartimento de manutenção, mas ao chegarem, é tarde demais. Uma energia irrompe do objeto, fazendo um membro da equipe gritar de dor. Seu corpo começa a derreter e uma explosão ocorre, ferindo vários tripulantes e destruindo o equipamento. O gerador é danificado, cortando a energia da base até que as baterias de emergência assumam o controle. Após pegarem lanternas, a equipe desce à baía para verificar os feridos. Todos estão vivos, exceto o serrador, que foi queimado. Ao examinarem o buraco deixado pela serra no objeto, descobrem peças orgânicas estranhas. O piloto Tony toca uma delas com uma vassoura, e a membrana queima, revelando um alienígena congelado, sem saber se está dormindo ou morto. De repente, Neela se sente mal e começa a sangrar pelo nariz. Ela cai de joelhos e seu rosto também começa a derreter. Logo, outros membros da equipe enfrentam o mesmo destino, e o grupo percebe que um vírus escapou do objeto e está se espalhando pelo ar, matando-os um a um. Horrorizados, os sobreviventes correm para uma sala selada para se proteger e assistem ao alienígena pelas câmeras de segurança. Grisham tenta pedir ajuda, mas as comunicações estão fora do ar. Gierak explica que a doença pode reduzir a gravidade da infecção para preservar a vida da criatura, o que significa que eles também podem estar infectados. Enquanto discutem o que fazer, o alienígena abre os olhos. Quando a equipe observa a tela novamente, a criatura já não está mais na baía. Eles decidem procurá-la e pegar armas com os pilotos. Armados apenas com lanternas, começam a vasculhar o compartimento de manutenção. Straub se assusta ao sentir algo nas costas, mas é apenas Kate. Grisham não percebe que algo o observa à distância. Ela desaparece quando Grisham se vira com a lanterna. A presença começa a seguir Tony, que grita ao ver algo se movendo nas sombras. Enquanto Julian tenta escalar algumas caixas para alcançar o próximo nível da base, Kate desliga a energia nos quartos, fazendo Julian cair. Ele se recupera rapidamente e segue um som estranho até encontrar o alienígena, que parece apavorado. Julian coloca a lanterna de lado e tenta acalmá-lo com palavras suaves. O alienígena se aproxima lentamente, estendendo suas garras para a lanterna e absorvendo sua energia. Em seguida, ele se aproxima de Julian e, ao tocar sua cabeça,
compartilha a energia. Quando o alienígena abre os olhos, Julian é inundado por visões deslumbrantes do universo. Nesse momento, os outros chegam, e Straub diz a Tony para atirar. A bala atinge o alienígena, e um feixe de energia irrompe da ferida, derrubando Tony e Grisham. Assim que a energia se dissipa, o alienígena cai e morre, desintegrando-se até desaparecer. Tony diz que achava que o alienígena queria matar Julian, mas este defende que o toque era seguro. Nesse instante, a Casa Branca consegue romper a tempestade e entrar em contato com a base. Bachman informa que tem conhecimento sobre o alienígena e a infecção, e Julian garante que a doença já se espalhou. Bachman também menciona o incidente no Novo México e o patógeno mortal, ao qual os alienígenas são imunes. Essas criaturas se comunicam telepaticamente e já exterminaram tudo em Marte. Quando Julian informa que o alienígena está morto, o secretário de Defesa decide explodir a base para eliminar o vírus. Ele pede a Bachman que minta à tripulação, mas Bachman se recusa, dizendo que um submarino russo está a caminho. Julian pergunta quantas horas tem, e Bachman responde 3. Depois, Straub entra em pânico e insiste em sair de avião, apesar da tempestade. Julian alerta que, se saírem, espalharão o vírus. Mas Straub argumenta que, se estivessem infectados, já estariam mortos. Com a aproximação do submarino, os cientistas fazem exames de sangue, mas Julian alerta que o vírus pode ser pequeno e oculto. Straub vê isso como um sinal para ir embora, com o apoio de Tony, enquanto os outros hesitam. A falta de apoio de Kate deixa Straub furioso, e ele a insulta. Julian o detém com um soco. Desconfiados de que Straub e Tony tentarão sair a qualquer custo, os demais mudam as senhas das fechaduras. No submarino russo, a equipe se prepara para disparar armas nucleares em 18 minutos. Na base, Kate e Julian terminam de mudar a última fechadura e se confortam, até ouvirem um tiro. No refeitório, Straub e Tony atacam Grisham com um garfo. Durante a luta, a arma dispara várias vezes, atingindo as paredes, o teto e o ombro de Girak. Assim que Grisham desmaia, Straub e Tony pegam a arma e começam a correr. Ao mesmo tempo, Julian e Kate voltam. Straub dispara novamente, atingindo Kate no ombro. Girak percebe que os dois homens estão escapando pelos tubos de drenagem no milharal e manda Julian atrás deles. Enquanto Straub e Tony correm, a presença deles começa a matar o milho ao redor, provando que estão infectados. Tony decide ficar, mas Straub o ameaça com a arma. Nesse instante, Julian aparece na janela e Straub atira, mas Julian se esquiva a tempo. Tony aproveita a distração para atacar Straub e luta com ele pela arma. Após uma breve batalha, Straub domina Tony e o fere. Julian se aproxima. Straub foge, destruindo plantas pelo caminho. Ele tenta atirar em Julian, mas erra. Eventualmente, ambos entram nos tubos e chegam a um conjunto de escadas, com a perseguição se intensificando. Straub continua a atirar sem sucesso. Ao alcançar uma escotilha, ele sai correndo e se depara com um vórtice de energia que o prende. Julian também sai, mas a barreira o impede de avançar. Ele tenta avisar Straub para não se mover e respirar calmamente, mas Straub não escuta e entra em pânico. A energia envolve seu corpo, desintegrando-o até que não reste nada. Lentamente, a mesma energia cobre Julian, revelando mais lugares no universo e a bomba nuclear se aproximando. Julian finalmente compreende que o vórtice de energia é uma nave alienígena, destinada a resgatar o alienígena falecido. Ele corre de volta para buscar os outros sobreviventes, Kate, Girak e uma cientista. Ao abrir a porta da frente para sair rapidamente, os outros hesitam um pouco, mas logo percebem o que está acontecendo ao avistarem 2 alienígenas no vórtice. Girak e a cientista vão na frente, seguidos por Kate e Julian, que se seguram pelas mãos. A nave espacial absorve os 4 e decola momentos antes da bomba atingir a base, destruindo-a. Algumas horas depois, o governo divulga uma versão oficial dizendo que a base foi destruída por um reator nuclear experimental e classifica os mortos como heróis caídos.
Enquanto isso, os 4 sobreviventes estão a voar pelo espaço. Veja também: um alienígena foi encontrado na Amazônia em 1960. Se você gosta desse tipo de recapitulação, se inscreva e ative o sino de notificação e deixe um like, e até a próxima.